Ângela? Ok? Vamos dar sequência então à Semana de Enfermagem do CODEM em Minas Gerais, pedindo a todos para ocuparem seus lugares na plateia. Por favor, Aparecida e Dr. Lúcio podem continuar conosco. Vocês também, ok. A primeira palestra da programação, Liderança, Gestão e Ética, nós convidamos o nosso palestrante Mário Sérgio Cortella, filósofo e escritor com mestrado e doutorado em Educação. Após a palestra, convidaremos, claro, o nosso moderador, professor Lúcio, e também a secretária Aparecida Horta para o nosso debate. Senhoras e senhores, Mário Sérgio Cortella. Nossa. Muito bem, satisfação imensa amanhã como hoje, num mês especial. Eu perguntava ao Lúcio em relação à razão, né, do dia 12, e imaginei até, por conta de ser da área de filosofia, que se devia a alguma questão até etimológica, porque o mês de maio, que é o mês em que estamos, é o mês exatamente da divindade do cuidado. Vocês sabem que o mês de maio tem seu nome vindo de uma divindade greco-romana, que é a divindade Maia, que é a deusa do parto, é a deusa do cuidado, é a deusa da nutrição, é a deusa da fertilidade. Aliás, quem aqui estudou filosofia talvez se lembre que em grego parto é maiêutica, se falava, por exemplo, no campo da filosofia, em maiêutica socrática. E é claro, maio é, por excelência, na tradição ocidental, um mês feminino. Aliás, porque, claro, quem aqui já morou ou conheceu o hemisfério norte do planeta sabe que é exatamente na metade de maio que a primavera ganha exuberância, ganha explosão, os animais recém-nascidos começam já a sair, as flores vêm em profusão, e o maio sempre foi o mês considerado o mês feminino. Depois os cristãos absorveram essa ideia e o chamaram de mês de Maria, e não por acaso se marcou o Dia das Mães, para a proximidade da meados do mês de maio. Ontem, 15 de maio, foi o dia da divindade Maia, dos gregos e dos romanos. E por isso, quando a gente atua, pensa, trabalha com a perspectiva do campo da enfermagem, nós estamos pensando, em última instância, na capacidade de se lidar com a noção de cuidado. E mais do que isso, mais até do que cuidado, Maia é a divindade da fertilidade, da nutrição e, claro, não deixando de lado o aspecto da capacidade de cuidar, Maia é a deusa da proteção à vida. Interessante, muita gente talvez não saiba, mas até o século I a.C., o ano se iniciava no Ocidente em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março e o último dia do ano era 28 de fevereiro. Foi Júlio César que alterou o início do ano para 1º de janeiro. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, que é um país clássico, que não admite essas modernidades que rompem com o mundo latino, mas no restante, o mês de janeiro passou a indicar o início do nosso ano. Portanto, maio era, no calendário antigo, isto é, no chamado calendário romano, antes do calendário juliano, maio era o 3º mês do ano. E não por acaso recebeu o nome da divindade Maia, porque numa região do planeta onde, como disse, o inverno é inclemente, a neve é forte, o gelo vem com muita força durante algum tempo, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, a vida fica reclusa, fica fechada nas casas, os animais não podem sair, não há a exuberância das flores, e é claro que o 3º mês era o mês exatamente da capacidade da fertilidade vir à tona. E eu gosto muito de lembrar da área de enfermagem como uma área fértil. E a fertilidade exige, acima de tudo, a capacidade ética e a capacidade de, evidentemente, de ser capaz de conhecimento.
Obviamente, a finalidade disso tudo é que nós tenhamos a condição de fazer melhor aquilo que a gente já faz. Eu fico imensamente agradado com a possibilidade de vir aqui fazer essa palestra. Eu sou da área de filosofia, como sabem alguns, de maneira geral. As pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Você nunca ouviu falar de greve de filósofo, né? Ou de sindicato de filósofo. Nunca ninguém pensou num piso regional para filósofo, né? Então é uma área em que se imagina que a desocupação seja intensa. E né? Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho. Eu sou professor, né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta muitas vezes: professor, o senhor não trabalha, só dá aula, né? Eu sou professor titular da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu dou aula há 36 anos. Também sou professor da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte. Eu moro em São Paulo, mas eu venho a Belo Horizonte quase toda semana há 18 anos. E também fui professor da GV muito tempo, portanto não trabalho em vários lugares. Mas como sobra tempo, nos intervalos eu faço programas de rádio. Quem aqui ouve CBN, eu entro todo dia às 6h32 da manhã. Falando, hoje entrei falando, abro a conversa dizendo: pensar bem nos faz bem, todo dia 6h32, e também sou comentarista só para São Paulo, às terças e quintas. Hoje, por exemplo, estando eu aqui, na hora do meu comentário, ele foi gravado anteontem para poder ir ao ar. Sobra tempo, eu sou comentarista da TV Cultura de São Paulo, e também da Globo News. Aí, claro, desocupado sendo, escrevo livros. E acabei de lançar o 18º livro, ele está já nas livrarias. Aliás, para quem gosta, neste sábado, às 17 horas, sábado agora, 17 horas, na leitura, na livraria Leitura ali do BH Shopping, vai ter uma sessão de autógrafos desse livro mais recente, que serve muito para a enfermagem, né? Chama-se Não Se Desespere. Dos 18 livros que já escrevi, boa parte deles está ligado à área de filosofia, de gestão, de ética, de religião, né? E esse chamado Não Se Desespere, que, como disse, sábado agora, às 17 horas, ali na leitura do BH Shopping, estarei autografando. É um livro que traz 31 reflexões e provocações filosóficas sobre vida, amor, morte, trabalho, religião, ética, educação. E é interessante porque uma das coisas fortes nessa percepção é a possibilidade de se poder, a cada um dos livros que eu autografo, eu gosto de escrever nele sempre uma virtude. Uma virtude. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do Epitáfio dos Titãs? Aí eu devia ter amado mais, sonhado mais. E aí nesse livro, além do teu nome e do meu, eu escrevo vida. Eu tenho outro chamado Não Nascemos Prontos, que eu escrevo audácia. Tenho outro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz, que eu escrevo alegria, e assim por diante. Um dos livros que trata do tema desta reflexão que eu vou fazer aqui hoje, que por teu desespero vai até 11h15, né? Se você olhar o teu relógio, tem um tempo extenso aqui de sofrimento, né? Depois meus dois colegas sobem, né, comigo, e a gente dialoga um pouco com algumas coisas que tenho. O livro no qual está esta palestra de hoje se chama Qual é a Tua Obra? Que é um livro da editora Vozes sobre gestão, liderança e ética. E esse livro, Qual é a Tua Obra? Quando alguém pede o autógrafo, eu escrevo nele sempre, além do teu nome e do meu, coragem. Coragem. Atenção, coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é imprudente. A melhor maneira de ficar inseguro é achar que já está seguro. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está protegido. Quem aqui é pai ou mãe sabe muito bem que a fase mais complicada para nós é quando nossos filhos e filhas têm 15 ou 16 anos de idade, que eles acham que eles estão completamente seguros. Aliás, você fala: filho, toma cuidado, mãe, pode deixar eu ser o que eu faço. Filha, olha lá, pai, nunca aconteceu. Que é um pensamento anticientífico, nunca aconteceu, não vai acontecer, eu nunca morri. Por isso volta exatamente a esse polo. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. O Corém, em Minas Gerais, não organiza uma semana à toa, é para pensar, debater, discutir, porque se tem que ter medo de perder capacidade, competência, relevância social, posição ética, presença na comunidade.
Insisto na ideia, coragem não é ausência de medo, é capacidade de enfrentá-lo. A natureza colocou para nós alguns mecanismos de proteção para a nossa integridade. Um é dor. Perdeu a capacidade de sentir dor, fica absolutamente desprotegido. Imagine eu andando aqui agora, tropeço nesse degrau, caio, meto a cabeça na quina, né, dessa cadeira, eu tenho uma concussão interna, fico com edema, afeta exatamente a área de sensibilidade e a dor, e eu vou andando, não percebo que aqui tem uma tomada, encosto, começo a ser eletrocutado e não tenho sensação. Claro, fico ameaçado. A dor nos alerta imensamente. Outra coisa que a natureza colocou em nós, que nos ajuda muito, é medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Pânico é incapacidade de ação. Por exemplo, você tem medo de cachorro? Que bom, gente inteligente tem medo de cachorro. Você enfrenta, isso é coragem. Você tem medo de cobra? Ainda bem, gente inteligente tem medo de cobra. Você enfrenta, isso é coragem. Eu sou caipira, nasci em Londrina, no norte do Paraná, e eu vivo em São Paulo há 45 anos, mas eu fui criado, né, aquilo quem é daquela região como eu, é chamado de pé vermelho, né, por causa da cor da terra, e eu sou o que se chama de VIP, que é vindo do interior do Paraná. Né? Mas eu estou em São Paulo já há 45 anos, e a minha região, por ser uma região onde havia muito pé de café, quem aqui já lidou com café sabe que tem muita cobra em volta, né, do pé de café na cova, embaixo ela briga algumas serpentes. E eu moro, além da capital paulista, moro numa parte na Ilha Bela, no litoral norte do estado de São Paulo, que é uma ilha com 90% de mata atlântica preservada e, portanto, com uma presença imensa de serpentes. Quarta-feira de cinza do ano passado, no carnaval, né, saio eu do meu quarto de manhã, fui até a cozinha fazer café, uma cobra na cozinha. Tenho medo, é óbvio. Enfrento, sem dúvida, sou caipira, estou acostumado. Fui lá, peguei a cobra, jamais, não sou maluco. O que eu fiz? O que faz caipira. Fui afastando devagar, olhando para ela, porque cobra e sogra você mantém contato visual. Né? E fui, abri a gaveta na cozinha, peguei um saco de lixo daqueles escuros, fui até mais ou menos a uns 3 metros dela e abri o saco de lixo. A cobra veio com aquilo como uma toca, ela vem e entra. Automaticamente. Aí ela entrou, segurei pela boca, fui até a mata e soltei. Matei? Não, porque ela não estava fazendo nada. Segurei por baixo? Jamais. Tenho medo, é óbvio. Tenho medo de perder competência. Tenho medo de ser submetido a uma cirurgia. Tenho medo que o médico não tenha medo. Tenho medo que a enfermagem não tenha medo de errar e, em vez de me colocar no oxigênio, coloca no ar comprimido. Tenho medo que ela não saiba regular uma bomba de PCA. E aí, em vez de colocar MG, ela coloca ML. Tenho medo. Mas tem que ter coragem para me formá-la, ir adiante. Você já pensou? O que é que significa? Que quando vocês elegem como uma das questões centrais numa semana a ideia de coragem, sem dúvida. Coragem, repito, não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar, o que não é pânico. Por exemplo, eu viajo de avião quase todos os dias. Eu vim de São Paulo ontem, tive uma atividade aqui, vou para um debate agora à tarde e já embarco direto para Vitória, no Espírito Santo. Trabalho amanhã em Vitória, volto para São Paulo e volto para BH no sábado. Volto para São Paulo no domingo, e aí vai. Eu viajo quase todos os dias de avião. Tenho medo de avião, é óbvio. Osiris Silva, aquele que inventou a Embraer, que é um grande oficial, né, da aeronáutica, ele diz uma frase especial. Ele diz: há 2 tipos de passageiros de avião: os que dizem ter medo de avião e os mentirosos. Medo não é pânico. Tem gente nessa sala que tem pânico de avião. Pânico, você sabe que pânico é irracional em relação a qualquer coisa. Por isso que é difícil lidar com pânico. Você vai, por exemplo, aplicar uma injeção em alguém e tem pânico. Não tem como explicar, porque é irracional. Não adianta dizer, vai doer só um pouquinho, fecha o olho, né? Não tem como, a gente sabe fazer isso, não tem jeito. Pânico é pânico. Você tem gente aqui nessa sala que tem pânico de inseto. Outras pessoas têm pânico de avião. Avião é muito mais seguro do que elevador. Do ponto de vista estatístico, até o seguro de um avião é mais barato do que o de um elevador, percentualmente. O ano passado no mundo, de acordo com a OMS,
morreu mais gente em ataque de hipopótamo do que em acidente de avião. Se você pegar dados epidemiológicos, o número de pessoas que morreu ano passado no mundo em ataque de hipopótamo ultrapassa em quase 14% quem morreu em acidente de avião. No entanto, tem gente que tem pânico. Medo é outra coisa. Coragem. Eu viajo todo dia. A primeira coisa que eu faço, se o piloto estiver na porta do avião e falar assim, você tem medo de avião? Se ele falar que tem medo, eu faço uma viagem sossegada. Se ele tem medo, o que ele faz? Estuda, prepara, avalia, planeja e vai. Se eu falar, você tem medo de avião? Ele fala, imagina, eu faço isso há 20 anos. Eu entro em pânico. Eu falo, se tiver uma tempestade, na hora a gente vê o que faz. Eu estava em São Paulo para decolar para a cidade de Uberlândia. E o piloto começou a taxiar no aeroporto de Congonhas. E quando ele foi decolar para Uberlândia, ele abortou a decolagem. Sem levantar o bico. Aí o que ele fez? Taxiou e foi para aquela área de oficinas, para quem conhece Congonhas, bem na lateral, encostou e nós ficamos ali 1h30 parados. E eles começaram a desmontar a turbina do lado direito do avião. E eu gosto de sentar exatamente daquele lado, na poltrona F, na janela. E aí aquela cena que não é tão agradável, a turbina sendo desmontada, ninguém fala nada, né? De repente o mecânico sai e faz assim, o outro faz assim, né? 1h30 eles montaram a turbina